Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva da área de recursos humanos, sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal e profissional, trabalho essencialmente com jovens e adolescentes, ajudando-os a trilhar uma carreira de sucesso. Estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane e sou host deste podcast. Olá, seja novamente muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e gosto de trabalhar especificamente com desenvolvimento de liderança, e tenho um programa de coach para desenvolvimento de liderança feminina. Estou aqui também com a minha amiga e parceira Marlena, nesse que é o nosso episódio de número 16 do nosso podcast. Olha só, Já foram 16 episódios, é verdade. E vou pedir para a Marlena apresentar aqui onde estamos, que é o nosso parceiro também. Claro que sim, lembrando sempre aqui do espaço que nós estamos, sempre que gravamos aqui nesta biblioteca, fazemos questão de lembrar que estamos na biblioteca do Espaço Futurando, que é aqui um espaço da Helpo, que é o nosso parceiro que nos cede este espaço magnífico. Convido todo mundo que quiser para vir aqui apreciar, aproveitar para também aprender mais dos livros que aqui tem na biblioteca do Espaço Futurando. Eu mesma já vi um aqui que comentei, que quero levar um livro emprestado para minha filha ler. Vale a pena, recomendamos que vocês venham ver. Vale muito, tem de diversos tipos aqui de literatura, tem muita coisa para criança também. Bem interessantes. Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre o livro O Monge e o Executivo, É o livro que é realmente, vamos dizer, pode ser a Bíblia, a Torá, o guião da liderança, não é? Sim. Mas eu acho que antes até da gente entrar no livro, é importante falar o que é liderança no ponto de vista desse livro, Porque de repente você que nos assiste aí em casa é um estudante, é uma dona de casa e pode pensar, esse episódio eu não vou assistir porque eu não sou líder, não vai me acrescentar nada. Então, já começando aqui a partilhar um pouco da visão do autor, o autor diz que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas para um propósito comum, há uma liderança ali. Ou seja, liderança é sobre influenciar, não é sobre uma posição, um cargo numa grande empresa, numa grande instituição. Então, se você tem uma comunidade, você frequenta uma igreja, uma paróquia, mesquita, e você tem ali uma comunidade, pronto, tem uma liderança ali no meio, você pode ser essa liderança, Exatamente. Se você é dona de casa, é família, mãe, é pai. Grupo de amigos, onde há um propósito, exatamente, há uma liderança. Vai fazer um trabalho da faculdade, da escola, há uma liderança, Então, esse livro, ele fala muito, e de uma maneira muito prática, muito leve, sobre a liderança, nesse sentido, Liderança da influência, independente de cargo, Então, convidamos vocês todos a se deliciarem um pouquinho com este livro. É um livro de fácil leitura, tem cerca de 200 páginas para ler um pouco menos, tem 7 capítulos, como sempre nós não falamos do livro todo num único episódio aqui do Vira Página Podcast, dessa vez também não será diferente, nós vamos dividir aqui o livro em alguns episódios e é um livro de fácil leitura, mas uma coisa que eu e a Daiane estávamos aqui a comentar um pouco antes de gravar é o seguinte, ela já deu esse contexto sobre a liderança no entendimento do autor e eu quero também acrescentar que este é um livro que é para quem quer ser uma pessoa melhor, sendo líder, ocupando uma posição efetiva de liderança ou não, mas quem quer ser uma pessoa melhor. Porque nós, se queremos influenciar alguém, alguma coisa, alguma decisão, precisamos primeiro nos transformar. E é isso que esse livro traz. Então, vocês vão perceber quando nós formos correndo aqui por esses 7 capítulos, que é muito sobre pessoa primeiro, e não sobre posição. Vocês vão perceber muito isso. E até este livro também, Daiane, se concordares, tem aqui alguns elementos que nós já trouxemos em outros livros. Os hábitos, a questão da decisão, de tomar decisão, ser responsável. Ele até cita os 7 hábitos quando fala da questão da conta bancária das emoções. Do depósito e a retirada. Então é isso. No final das contas, os assuntos eles se cruzam, se reencontram, E de repente, como último ponto introdutório, dizer que desta vez eu que optei pela versão ouvida, escutada, Eu já tinha lido esse livro, a Marlena também, mais de 10 anos atrás. Então, nessa revisão, eu usei um audiobook. E é engraçado a gente ver como pessoas são diferentes, e é por isso que vocês têm que, às vezes, olham pra gente assim como
inspiração, mas não é para imitar, porque cada um tem o seu jeito, né? Vejam de tudo que a gente fala aqui, o que faz sentido na tua rotina, na tua realidade, para ajustar. Por que eu tô falando isso? No mesmo audiobook, eu gostei, Marlena não gostou tanto do mesmo modelo, né? Pra mim funcionou muito porque o audiobook tinha também uma trilha sonora. Então, como o livro conta a história que se passa dentro de um mosteiro, então sempre que era no mosteiro tinha uma trilha sonora de como se fosse canto gregoriano, né? Pra mim aquilo foi bom, me ajudou a entrar assim em transe junto com o livro. Pra Marlena distraiu. Pra mim incomodou, eu pensei, não vou conseguir escutar este livro assim, até porque peguei o livro de uma biblioteca, porque eu já li o livro, muitos anos já, que eu já tinha lido o livro. Agora, para revisão, peguei de uma biblioteca e eu disse, pronto, vou ler mesmo o livro, então não vou conseguir esse audiobook. Encontre a forma que funciona para você. Às vezes, uma mesma solução funciona para um, não funciona para outro. Né? Então, estamos aqui para dar algumas diquinhas, mas vai lá e vê o que funciona melhor para você. Né? Exatamente. Então, vamos a isso? Vamos. Então, vamos começar com a introdução? Vamos. Eu vou começar, então, dando uma pequena introdução, porque o livro, como a Marlena disse, ele se trata de uma conversa, assim, é muito leve de ler, né? São conversas, vem mesmo na forma de diálogos, e o centro da história começa com um senhor chamado John Daly, tá? John Daly era um senhor, um executivo, bem-sucedido. Tinha uma família também bem consolidada, né? Uma família feliz, uma esposa que se sentia muito amada, os filhos que estavam crescendo bem, sendo bem educados. Aparentemente ele tinha tudo que todos nós sonhamos, né? Tava tudo sob controle. Mas ele achava que estava tudo bem, né? Até que, de repente, de uma hora para outra, ele percebeu que, calma, afinal as coisas não estão tão bem quanto eu acho, né? No trabalho, os subordinados dele fizeram uma greve, porque estavam insatisfeitos com a forma da liderança, condições de trabalho e etc. A esposa dele, um belo dia, falou para ele que já não se sentia feliz no casamento e que estava repensando a relação deles. Os filhos, já na idade da adolescência, começaram naquele período, naquela fase que não é muito fácil, da rebeldia. Então, também o relacionamento dele para com os filhos também estava assim estremecido e ele entrou em crise, né? Mas uma questão que eu acho que é muito interessante é que ele conta que ele, ao longo da vida toda dele, ele teve vários momentos que pareciam coincidência, que eu acho que é importante deixar aqui, porque vocês vão ver isto se explicando, né, a continuidade do livro. Ele, quando ia à igreja, em casamentos que ia, sempre aparecia uma passagem para ele que falava de Simeão, né? E, inclusive, ele diz que ele tinha um sonho recorrente, né? Em que ele sempre acordava no auge do sonho com uma voz, né? Uma voz vinda do além que falava, encontre e ouça Simeão. E por anos e anos esse sonho lhe acompanhou. E ele pensava, o que tem atrás de Simeão? Onde eu vou tem uma passagem sobre Simeão. Esse meu sonho, o que se passa sobre Simeão? E aquilo estava guardado ali no inconsciente dele. Até que no meio dessas crises todas do casamento e tudo mais, ele e a esposa decidiram que ele deveria ir para um retiro por uma semana, né? Ia para um retiro, ia ficar no mosteiro e lá ele ia tirar um tempo para ele, para pensar, para refletir, para tomar decisões e voltar uma pessoa mais forte, melhor, para tentar retomar ali a vida dele que estava desmoronando, né? Paro aqui para já em termos de introdução, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que aqui é importante trazer só alguns elementos sobre essa questão do Simeão, porque assim, era tão forte, mas tão forte, e ele não conseguia explicar, não conseguia entender do que é que se tratava. E mais pra frente vocês vão perceber, porque era uma sequência mesmo ali de acontecimentos. Quando ele batizou, houve uma passagem da leitura sobre Simeão. Quando ele casou, houve uma passagem de leitura sobre Simeão, né? Então depois vocês vão perceber em que essa história depois vai dar. Sim. E aí, continuando nessa contextualização, a gente tá levando mais tempo porque é importante para vocês entenderem o que acontece depois. No caminho, né, no trajeto para o tal do mosteiro, a esposa dele diz que ouviu dizer que lá nesse mosteiro também estava um executivo de sucesso, né, que o John admirava também por muitos e muitos anos, que era o Leonard. Esqueci o apelido dele, mas era o Leonard. E o John pensou, uau, o Leonard, nossa, sempre fui um grande admirador, que bom que ele vai estar aqui no mosteiro, quero aproveitar e ter a oportunidade de conhecê-lo e conversar com ele. Então ele entra no mosteiro com
este background, não é? Sim. E assim a gente entra pro capítulo 1. Sim, assim entramos para o capítulo 1. Mas eu acho que também é importante dizer uma coisa sobre o livro, para as pessoas até perceberem isso. O livro é narrado pelo próprio John e ele conta toda a sua experiência dos 7 dias em que ele esteve no mosteiro. E por isso é que são 7 capítulos. É como se a cada dia fosse uma aula diferente e cada um dos dias tinha um ensinamento diferente. Então, o capítulo 1 era como se fosse um dia da presença dele no mosteiro, porque ele foi lá para o retiro e ficou exatamente por 7 dias lá no retiro. Se calhar falamos um pouco sobre quem eram as companhias dele. Sim, não pode ser. nomes necessariamente, mas nós podemos falar um bocadinho sobre os perfis, para as pessoas entenderem um pouco isso. Que ele tinha alguns colegas lá no retiro, né? Porque ele foi para um retiro que ele não estava lá sozinho. Outras pessoas também foram lá para passar uma semana e aprender sobre liderança e diversas outras coisas para saírem de lá pessoas melhores. E naquela turma dele estavam lá um pregador, que é um pastor, estava também uma diretora de uma escola pública, estava uma atleta de basquete, estava uma enfermeira-chefe e estava um sargento, né, um militar. Exatamente. Também tinha o John, que era um executivo. Todos estes faziam uma turma e que todo mundo foi contribuindo durante aquele processo de aprendizado e transformação que eles tiveram, que, como eu disse, retratou em 7 dias, que também coincidem com os 7 episódios, e é o que nós vamos trazer aqui, capítulo a capítulo. Isso aí, muito bom. Então, né, entrando já no primeiro capítulo, então é aquele momento em que o John começa a conhecer os colegas dele, né, dessa turma, dessa pequena imersão. Ele dividiu o quarto com um pastor. Sim. E ele já começou a ficar um pouco assim, não acredito, um pastor, espero que não venha pregar, espero que não venha falar coisas que eu não tô aqui para ouvir isso, né? E num determinado momento, ele tá no convívio com as pessoas e tudo mais, e ele precisa voltar ao quarto dele pra buscar um casaco. Quando ele entra no quarto, ele vê que tem alguém na casa de banho fazendo barulho. E ele acha que é o colega de quarto dele. E ele pergunta, tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? E de repente sai da casa de banho um senhor alto, forte, que não era o colega de quarto dele. E o colega, e aquela pessoa diz, desculpa, eu descobri que tinha um problema aqui na sanita, estava a consertar. Prazer, eu sou Simeão. E é assim que ele, então, encontra o tal do Simeão. E ele fica assim, assustado e pensa, é muita coincidência na minha vida, já no meu primeiro dia, eu encontrar aqui um Simeão. E nas conversas que ele teve ali para tentar se enturmar e se encontrar, ele descobre, acho que foi o reitor que diz, foi, que afinal Simeão, porque todos os monges que estavam ali, eles tinham seus nomes de batismo, mas ali dentro do mosteiro eles foram atribuídos outros nomes. Então o nome do Simeão não era o nome de batismo dele, era o nome daquele recinto. E o John então descobre que o Simeão, na verdade, o nome de batismo dele era Leonard, ou seja, aquele executivo que ele sempre quis conhecer era exatamente aquele senhor forte, alto, que estava na casa de banho dele, consertando uma sanita. Exatamente. Né? E depois dessa passagem, trouxe-me aqui, só fazendo um parênteses, algo que os livros trazem-nos muito, que é nos transportar para o campo da imaginação. Porque ele descreve alto, forte, assim, um pouco mais velho do que até ele lembrava, ou do que eu já tinha visto pelos jornais e pela internet, os olhos azuis profundos. E quando nós vamos lendo, nós começamos a desenhar todo aquele cenário, depois ainda por cima no mosteiro, sendo um frade, roupa preta com uma cinta. Nós viajamos para o mundo da imaginação, sério. Fazendo aqui um parêntese, mas para os amantes da leitura, sabem exatamente o que eu estou a dizer. É a beleza da leitura. É a beleza da leitura. Sempre que nós vamos ler e tem toda uma descrição da história, nós montamos absolutamente tudo. Cor de pele, o cabelo, a roupa, né? E o John faz isso muito bem, porque ele fala como era o recinto. Tinha um lago, o quarto dele era de frente pro lago. O Simeão tinha um sorriso bonito, leve, encantador. Então, realmente, olhos azuis profundos. Consegue desenhar absolutamente consegue tudo. Imaginar. Exatamente. Então, o que é que logo no início chama aqui a atenção do John? É que ele tinha a imagem
vamos chamar sempre aqui do Simeão, o Leonard, tinha a imagem daquele Leonard, não é? Antes de saber que era Simeão e antes de o tratar como Simeão, de um executivo muito bem sucedido, com uma fama espetacular no mundo de negócios, que tirou várias empresas à beira da falência para transformar em empresas muito bem sucedidas, muito longe de imaginar que poderia encontrar aquela pessoa agachada, arranjando uma sanita no seu quarto. Uma verdadeira demonstração de serviço, de servir, né? De servir o outro, de ajudar o outro, que é algo que nós vamos falar muito aqui ao longo do livro, não é? Então, pronto. Acho que vamos aqui para o capítulo 1, então, que é um capítulo essencialmente, como o título do próprio capítulo é As Definições. Então, é um capítulo essencialmente de definições, e começa aqui com uma frase que eu gostei muito, que diz: estar no poder é como ser uma senhora. Se tiver de lembrar alguém que é, então não é. Exatamente. Simples assim. E uma questão, só um parêntese que a gente não aqui mencionou, o Simeão, portanto, ele era justamente o professor de liderança, era aquele que ia passar a semana inteira com o John e todos os outros colegas a conversar e se aprofundar sobre liderança, né? Então, o Simeão começa com essas definições, né? E traz essa questão do poder. E ele define logo no primeiro encontro que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando objetivos identificados como sendo para o bem comum. E aqui a gente faz um link com o que a gente falou logo no início, né? Então, liderança é a habilidade de influenciar pessoas. Não é cargo, não é posição, né? Se eu influencio pessoas, eu já exerço ali a liderança. Mas depois tem o entusiasticamente, são pessoas que estão com entusiasmo, né? Para então alcançar um bem comum. Então, liderança é influência, é habilidade, é influência, é entusiasmo, e é não só objetivo comum, mas é objetivo para o bem comum, né? E a gente aprofunda nisso aí ao longo do capítulo. Exatamente. E aqui, eu acho que é importante, nós já temos algumas palavras, Daiane já trouxe aqui algumas, eu quero trazer duas. Primeiro, habilidade. Então, quando nós falamos de liderança, muitas vezes as pessoas querem criar um conjunto de conceitos. Vamos começar por perceber que eles começam por dizer que é uma habilidade. Então, significa que é algo que a pessoa pode treinar, desenvolver, melhorar, evoluir, porque é habilidade. Muitas pessoas sempre dizem, mas eu não nasci para liderar, mas eu não vou saber isso. Geralmente quem diz isso são pessoas que têm um mindset fixo, né? Pessoas que têm mindset de crescimento, que acreditam que a habilidade aprende-se e que se desenvolve. Já só com isso percebem que podem ser melhores líderes. Mas mais uma vez, não líder de posição, porque também aqui nas definições vamos trazer isso. Líder de quem tem uma capacidade de influenciar. Exato. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, que nós devemos reter, é o influenciar, que ele também explica-nos aqui neste livro o que é isso, que é importante nós percebermos, porque nós vamos falar muito ao longo do livro sobre liderança, e se liderança é a habilidade de exercer influência, é bom logo no início entendermos o que é influenciar. E influenciar é nada mais, nada menos do que envolver as pessoas do pescoço para cima, como ele diz aqui no livro. Porque envolver as pessoas do pescoço para cima é garantir que de forma voluntária as pessoas queiram fazer o que você as convida e as influencia para fazer para o bem comum. Então, isso é que é influenciar. Porque se nós influenciarmos, é do pescoço para cima. Exato. Usar o corpo, usar a força abraçar, obrigar as pessoas a fazerem, já não é influenciar. Mas da cabeça para cima, quando as pessoas decidem, quando elas têm a vontade, isso é influenciar. Eu até vou mais a fundo nessa questão do pescoço para cima e pescoço para baixo, porque talvez a primeira leitura que você faça ao ouvir isso é isso da força física e tudo mais, né? Mas muitas vezes o que a gente faz com as pessoas ao nosso redor é não deixar elas pensarem. Não dar espaço para elas pensarem. A gente diz tudo que quer que elas façam e como a gente quer que elas façam. Elas não têm espaço para questionar, para pensar, para criticar ou para fazer do jeito delas. Ou seja, é simplesmente usar o braço, simplesmente usar o corpo, né? Mas se você convida as pessoas a usarem essa parte, pensarem e dar para elas o espaço de questionarem, de criticarem, de digerirem aquilo que você disse e transformarem do jeitinho delas,
aí a gente entra realmente num outro nível de real liderança, Exatamente. E é uma coisa que eu digo muito, as pessoas trabalham comigo, quando as pessoas perguntam, mas posso dar uma ideia? Claro que sim. Se não fosse para vir dar ideia, então eu não te contratava, eu trabalhava sozinha. Exatamente. Né? Então, assim, essa é uma coisa que os líderes devem perceber, ou seja, se eu sou líder e eu contrato pessoas, ou eu me junto a pessoas, pode ser voluntariado, pode ser numa comunidade, não precisa necessariamente ser num ambiente corporativo, mas eu estou ali para liderar, eu tenho de aproveitar o fato daquelas pessoas serem seres humanos com capacidades cognitivas. Tem de aproveitar o fato delas poderem pensar, raciocinar para agregarem valor, né? Então, isso também ajuda no exercício de influência. Sem no dúvida. exercício de liderança como um todo. Me fez pensar, eu trabalho com um menino, um jovem, ele nos acompanha, com certeza vai ouvir, e esses dias a gente estava tendo uma conversa, né, de feedback, e eu falei, e isso é verdade, é genuíno, né? Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com ele me questiona o tempo inteiro. E ele questiona as minhas decisões, inclusive. E eu não me sinto nem um pouco abalada, ofendida, sei lá, minha liderança sendo posta em causa, pelo contrário. Então, muitas vezes eu chamo e falo, olha, estamos com essa situação, olha, vamos fazer assim, assado. Não acho que é assim que a gente tem que fazer. Acho que tem que fazer assim, assim, assim. E eu adoro isso, né? E no livro também o Simeão fala sobre isso, né? E até só para dar aqui um contexto, eu falei aqui no início quais que eram os participantes da turma do John. E lá nos participantes tinha o sargento, que era um militar. Ele era totalmente contra praticamente tudo. E o Simeão, no fim, já lá no último capítulo do livro, ele fala sobre isso, fala sobre o quão foi importante ter alguém lá que discordava com praticamente tudo. Porque o exercício da liderança é assim, não é sempre sobre nós. Nós, a pessoa é egoísta, né? Nós, assim, eu, pessoa. Mas é sobre o grupo. Então, vamos seguir aqui nas definições, vamos, né? Porque outra definição que ele traz na conversa lá com a turma dele, e parece clichê, mas acho que ele traz uma abordagem bem diferente, é a questão, qual a diferença entre liderança e gerenciamento, né? Principalmente o sargento é aquele que questiona, não, mas eu na minha posição não acho que tem que ser líder, eu tenho que ser um gestor, eu tenho que colocar ordem. Então, o que o Simeão conduz ali o grupo e a conclusão que eles chegam, né? Eu gosto muito de uma frase que é desse livro, né? Que fala, você gerencia coisas, mas lidera pessoas. Primeiro ponto, isso já resumiria muita coisa, né? Mas quais são os pontos que ele coloca dentro da liderança e do gerenciamento? Liderança foca em pessoas, né? É sobre influenciar pessoas, é sobre desenvolver relacionamento com as pessoas. Liderança tem a ver com visão e propósito, né? Então, isso tem a ver também com envolver uma visão, criar direção, alinhar, né, expectativas de pessoas para alcançar esses tais objetivos comuns, e também serviço à autoridade. Então, baseia-se sim na autoridade, mas a autoridade ela é conquistada com serviço, com respeito e com confiança, né? E a gente vai aprofundar disso ao longo do capítulo. Mas liderança tem a ver com esses tópicos, segundo Simeão e a turma, né? E gerenciamento tem a ver com tarefas, né? Foca em tarefa, administrar processos, recursos, controle e coordenação para alcançar os resultados, e também poder, né? Envolve o uso de poder para garantir que as tarefas estejam realizadas, e não autoridade. Antes de ler esse livro, eu dizia com muita naturalidade gerir pessoas. Inclusive, a nível das organizações, há áreas de gestão de pessoas dentro da área de recursos humanos. Área de gestão de pessoas. Antes de ler esse livro, eu dizia isso com muita naturalidade, com muita facilidade, né? Gerir pessoas. Ainda bem que já li o livro há muito tempo, muito antes até de vir ocupar estas posições de maior senioridade que eu estou hoje, porque eu, depois disso, passei a encarar isso com muita dificuldade, porque não é gerir pessoas. Eu vou gerir processos. As pessoas lideram-se. Exatamente. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós conseguimos perceber o quão é profundo essa questão da habilidade de influenciar. Então, eu também vou trazer aqui algumas outras definições, de quando estava já a falar sobre a autoridade. E se calhar as pessoas podem aqui estar a se questionar, mas estão a falar sobre exercer influência sobre os outros, porque a Daiane mencionou na umbrella, ali no chapéu da liderança, esta questão da autoridade. Então, acho que vai ser importante nós trazermos também esta definição. O que é, então, a autoridade? E que nós vamos diferenciar isso de poder, e vocês já vão entender.
A autoridade, segundo traz aqui o autor, é a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado, por causa da sua influência pessoal sobre elas. Então, assim, você tem autoridade quando as pessoas realizam as coisas de bom grado. Voltando aqui para a questão da influência, quando as pessoas podem usar do pescoço para cima, quando as pessoas pensam, quando você consegue movê-las por conta da sua influência pessoal, aí sim você consegue exercer autoridade sobre as pessoas. E é isso que acontece com os líderes. Os líderes, eles exercem autoridade sobre as pessoas. Eles influenciam e as pessoas fazem o que devem fazer, que é para o bem comum, mas de bom grado. Isso que eu ia falar, exatamente. Fazem de bom grado, de boa vontade, porque elas querem. Isso que significa o bom grado. Sim. Se você não percebe o termo, né? Significa que a pessoa escolhe e quer fazer conforme o que é influenciado, orientado para aquele líder. Sim. Não é porque é obrigada. Não é. E agora vamos diferenciar isso de poder. Porque eu acho que é importante nós trazermos estes dois conceitos para vocês entenderem a diferença de um do outro. Sim. Que isso também leva muito para o líder e o chefe. Né? Então, o que é poder? Que é o que o líder não precisa. O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferia não fazer. Aí está a diferença com bom grado. Então, quem exerce influência sobre os outros, exerce autoridade. Exatamente. Tem autoridade. Mas quem é o chefe que não consegue exercer influência, acaba indo pelo cargo, acaba indo pelo poder, e é isso que exerce. Não consegue exercer a autoridade. Vai pelo cargo, vai pela força, exerce apenas poder. Muito isso bom. Nós podemos transferir para tudo. Tudo nas na organizações, vida. Em casa, a forma como educamos nossos filhos, absolutamente tudo. Quer aprofundar um pouco? Quero acrescentar, né? Sim. Ele diz que o poder é algo que pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser dado e retirado a qualquer momento. Sim. Mas a autoridade, como é uma coisa que é conquistada, não é uma coisa que alguém te dá. Você conquista através da sua influência, através do seu relacionamento com as pessoas. Então, a autoridade, ela não é tirada no estalar de dedos, mas o poder sim. Então, por isso, quando a gente fala de chefe e líder, posições de trabalho, muitas vezes, a pessoa pode até ser colocada numa função de liderança, mas se ela tá ali pelo poder, ela, da mesma forma que foi colocada daqui para aqui, ela é tirada daqui para aqui. Sim. Mas a autoridade não. Eu posso ser membro de uma equipe, eu posso nem ter o cargo, mas se eu tenho autoridade, ninguém tira aquela minha autoridade. E aí, entrando aqui em exemplos concretos, né? Como a gente falou aqui no início, a Marlena disse que em casa, em qualquer momento, em qualquer ambiente, você pode ser líder e pode exercer autoridade. Tá aqui um exemplo bem típico de poder. Vai levar o lixo agora, senão você tá de castigo. Sim. A pessoa não tem opção. Vai, não é porque quer, não é porque ela entende que é importante tirar o lixo. Se o lixo ficar dentro de casa, vai acumular, vai trazer insetos, vai trazer, né, enfim, higiene, mau cheiro, doença. Não, é porque alguém tá me mandando, eu vou lá e faço. Sim. É a mesma coisa que a gente falou do pescoço, né? Se você trata o seu filho desse jeito em casa, não explica o porquê das coisas, você está simplesmente usando, entre aspas, seu filho do pescoço para baixo. Mas agora, se você explica o porquê das coisas, se você dá espaço para que ele possa te questionar, sem sentir que a sua autoridade está sendo tocada, ou o seu poder, né, melhor dizendo, nesse caso, é o tipo de pessoa que você vai criar, é o tipo de educação que você está dando, né? Então, eu acho que é muito importante. Às vezes, o autor vai além, né? Ele diz que sim, às vezes é necessário que o líder recorra ao poder, né? Para que as coisas aconteçam, para ter, às vezes, alguma conversa, mas não significa que ele senta o tempo inteiro na cadeira de poder, né? Ele deve conquistar através da autoridade, através da influência, ainda que, numa vez ou outra, ele tenha que, às vezes, dar recorrer. Até para trazer alguma coisa ali de volta ao lugar, alguma situação de crise, pode ser necessário. E o autor aqui vai mais além no exemplo que a Daiane trouxe, que é
eu vou falar aqui dos filhos, mas a mesma coisa acontece nas organizações também. Que é, se o tempo todo você exercer o poder, em vez de exercer a autoridade, e depois a criança cresce, chega ali na adolescência e se revela. Não é? Quando já tem a oportunidade e sente que já está em condição de ir contra o que você diz, aproveita na primeira oportunidade e vai contra. Porque o tempo todo você exerceu o poder e não exerceu a autoridade. A mesma coisa acontece no trabalho. O tempo todo você exerceu o poder e as pessoas estiveram lá simplesmente porque você estava numa determinada posição. Aquelas pessoas fora daquele ambiente não te recomendam, não falam bem de ti, já procuram oportunidades de emprego fora porque nem sequer querem continuar num ambiente em que não tem espaço para pensar, não te reconhecem como um líder, vê-te apenas como um chefe. Né? Então tudo isso tem ali a sua influência. Eu gostei de um exercício que o autor trouxe aqui, não o autor, o Simeão, que era o professor. O Simeão convidou os participantes todos a refletirem sobre uma pessoa que exerceu influência sobre eles em algum momento da vida, uma pessoa que eles já admirassem. Pediu até que eles sentassem aos pares e que descrevessem um conjunto de características que essas pessoas tinham. Não falou sobre líderes, falou sobre quem exerceu influência sobre vocês e pessoas que vos inspiram, que vocês admiram. Então, quando as pessoas sentaram para traçar um conjunto de características, eles foram percebendo ainda aos pares que as características eram muito parecidas. E depois, quando eles sentaram-se no grupo maior, toda a turma, e foram listando as características, ficou muito mais evidente ainda que eram praticamente as mesmas características. Eu vou aqui trazer algumas. E é o que eu tenho nas minhas notas também. Tá bem. Então pronto, eu vou aqui trazer algumas que depois a Daiane pode complementar. Quais é que são então estas características daqueles que têm capacidade de influenciar, daqueles que têm capacidade de exercer autoridade? São honestos e de confiança. São um bom exemplo. São preocupados. São comprometidos, são bons ouvintes. Depois eu vou passar aqui para a Daiane para falar sobre o resto. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Eu ainda quero falar um bocadinho aqui sobre ser bom ouvinte. Sim. Depois nós podemos aprofundar. Sim. Outras características que colocaram, né? Essas pessoas conquistam confiança, são confiantes e confiáveis, né? Tratam as pessoas com respeito, encorajam outras pessoas, tem normalmente uma atitude positiva e entusiasmada, né? E gostam de pessoas. E aí, antes de voltar para Marlena para aprofundar na escutativa, acho até que em algum outro capítulo ele também fala mais sobre isso, mas eu acho que a reflexão que fica aqui é que essas características todas são características que podem ser aprendidas. Sim. Não são características que, eu não sou bom líder porque eu não nasci com as características. Não, há pessoas que nascem sim com alguns traços, né? E obviamente para essas pessoas acaba sendo um pouco mais fácil, né? Mais natural. Mas mesmo quem não nasceu com essas características, com a intenção correta, o ambiente correto, é possível aprender. É possível se tornar um bom influenciador de pessoas, um bom líder, né? Uma boa autoridade, né? Que se conquista da maneira correta, né? Então, ele termina falando para liderar, né? É importante entender que isso tem a ver com pessoas, tem a ver com relacionamento, né? E tem a ver com serviço. Então, é sobre isso que os próximos capítulos se aprofundam. Mas tem uma coisa que eu queria só voltar, não sei se você quer falar ainda dessas características. Eu quero sim, sobre características mas eu quero deixar um TPC lá para casa. Ok. Porque nós já até fazemos muito isso aqui nos nossos episódios, eu quero deixar um TPC lá para casa. Se tu hoje és um líder, estando numa posição de liderança que lhe foi confiada numa organização, ou não, porque todos nós de alguma forma podemos exercer liderança, porque já aprendemos que é a habilidade de exercer influência sobre outras pessoas, de conquistar autoridade, se pergunta se você tem todas estas características. Eu acho que este é um exercício muito importante a fazer ainda aqui na introdução do livro. Você é uma pessoa honesta, de confiança, os outros te veem assim, reconhecem isso em ti. Tu és um bom exemplo.
naquilo que fazes no dia a dia. Tu és uma pessoa preocupada com as outras pessoas, muito mesmo sobre a ótica de servir, ou tu és muito egoísta, só preocupado com ti mesmo, não é? Tu és uma pessoa comprometida. Quando dizes que vais fazer uma coisa, fazes de facto, porque isso é o que fica. É assim como as outras pessoas te reconhecem também como bom exemplo. Tu és uma pessoa que confia nas pessoas e conquista a confiança. Tu tratas bem as pessoas, com respeito, não é? Encorajas as pessoas a serem pessoas melhores do que o que elas são hoje. Em termos de atitude, tu és uma pessoa com uma atitude positiva. Vocês já viram quando me cumprimentam, Marlena, tudo bem? Eu tô ótima, eu tô sempre ótima. Atitude sempre positiva, porque primeiro é o que nós pensamos, e com o que nós pensamos, depois o que nós vamos fazer a nível de comportamento vem por consequência. E tu gostas de pessoas. Então assim, se nós estamos a trazer essas características como característica que consegue exercer autoridade, quem consegue influenciar outras pessoas, eu acho que este é o primeiro exercício de autoconhecimento que tu deves fazer, aprendendo aqui ainda na fase introdutória, porque ainda é o primeiro capítulo que nós estamos aqui a trazer neste livro. Talvez que eu queria convidar as pessoas de casa a fazer uma reflexão e uma autoavaliação sobre estas características aqui. Eu até iria além. Além de fazer a autoavaliação e reflexão, eu convido você a se colocar um pouco numa posição um pouco mais vulnerável e pedir feedback para as pessoas, sobretudo seus liderados. Porque às vezes a gente faz uma leitura errada de nós mesmos, né? Você pode pensar que, sim, eu me mostro sempre preocupado, mas quem lida contigo, né? Quem interage contigo, às vezes não sente que a preocupação é genuína. Pode sentir que é só aquele, oi, bom dia, tudo bem, como está a família? Mas não aquele olho no olho, preocupação genuína. Então, talvez seja importante para ajudar nesse exercício, ouvir dos outros também, né? Porque por vezes nós não pensamos que sabemos de coisas que não sabemos. Exato, né? exato. E aí, o que eu queria, na verdade, voltar um pouquinho, porque eu acho que faz o gancho com as próximas coisas, que é sobre liderança e relacionamento, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre isso, mas na conversa ali, né, daquele grupo dentro do mosteiro, eles falam que liderança é entregar tarefas através de pessoas, né? Então, a gente lá em cima, quando falou da definição de liderança, a gente falou que, né, é sobre influenciar pessoas, né, para alcançar um bem comum, né? Então, por vezes, priorizar apenas um desses pilares, ou as pessoas, ou as tarefas, gera um desequilíbrio. Então, o líder tem que saber equilibrar muito bem esses dois pratos, esses dois papéis. São tarefas? Sim. São pessoas? Sim. Né? É uma equipe envolvida ali naquele processo que tem que estar coesa, sim, e tem que ter um certo equilíbrio, né? Agora, a chave para a liderança é realizar tarefas enquanto se constrói relacionamento, né? Não tem o momento, eu vou construir relacionamento no team building, preciso de team building para construir relacionamento. Não, o relacionamento se constrói enquanto se desenvolve as tarefas, né? Não é em espaços separados. Né? Porque eu vejo muito, e às vezes algumas empresas me convidam para desenhar programas de team building, e não funciona. Se você quer construir relacionamento só lá fora, no ambiente fora, tá todo mundo num retiro, todo mundo descontraído, mas dentro do trabalho, no dia a dia, quando tem a delegação de tarefas, reuniões de equipe, não existe o mesmo movimento, né? Senão realmente... da mesma forma que um líder às vezes acha que constrói relacionamento chamando, vamos pro happy hour depois do trabalho. Não é ali que se constrói. Se constrói nos intervalos entre as reuniões, se constrói durante as reuniões, se constrói na hora de um desafio dentro do trabalho. Na forma como tu delegas, na forma como cumprimentas as pessoas de manhã, na forma como despedes na hora de ir para casa. Este é que é o processo de construção de relacionamento. Essa questão do team building, já houve uma empresa uma vez, não trabalhei para esta empresa, mas alguém esteve a contar-me isso porque viveu isso na primeira pessoa, que a empresa foi pedir para uma consultoria um team building, porque já tinham casos a correrem no tribunal de tanto desentendimento que já existia na empresa. Então assim, em vez de construir o relacionamento ao longo dos dias no local de trabalho, esperou-se chegar até o fundo do poço para depois de pedir um team building para construir relacionamento. Não é sobre isso. Não é assim que funciona. A essência da liderança não é sobre isso. E aí,
indo além e fechando esse tópico do relacionamento, o Simeão leva todos à reflexão de que tudo na vida é construído através de relacionamento. Sim. Um ambiente de trabalho, uma família, um casamento, né? Relacionamento é a base disso tudo. E, na verdade, a cola, aquilo que une os relacionamentos é a confiança. Sim. Não existe relacionamento sem confiança, né? Então, se você é um membro de equipe e não confia no seu líder, não tem relacionamento. Se você é um líder que não confia na sua equipe, não tem relacionamento, né? Então, eu já trabalhei com um líder que dizia, não, você vai conquistar a minha confiança. Leva um tempo para você ter a minha confiança. Eu não gosto muito dessa abordagem. Eu prefiro dizer, você já entrou com a minha confiança. Vai depender de você se você vai manter ou se vai perder. Sim. Né? Porque, se eu vou levar um ano pra ganhar a tua confiança, eu tô um ano sem me relacionar contigo. Sim. Como é que vamos trabalhar juntos sem relacionamento? Né? Exatamente. Eu aprendi com uma líder numa multinacional que eu já trabalhei, que ela sempre dizia, quando eu conheço alguém, assim, acaba de chegar, eu digo à pessoa, você já tem nota 20, né? Cabe a ti manter esse 20 ou não. Exato. Eu ainda era, assim, muito nova no início de carreira, mas eu levei aquilo para a vida e até para o meu exercício de liderança também no relacionamento com outras pessoas. Vai começar uma relação comigo no primeiro dia, no trabalho, você tem nota 20. Eu te dou essa nota 20, até porque se eu te contratei para a minha equipe, ou se você foi contratada para estar aqui, ou se você por algum mérito seu está aqui, então eu vou confiar, né? Depois vai depender de te manter ou não a nota. Yeah. Muito bom. Vamos para líder servidor? Vamos. Algum outro ponto sobre relacionamento ou aquelas características que você queira acrescentar? Não. Então vamos falar de líder servidor, porque Sim. a gente acabou de falar de características da liderança, que tudo tem a ver com a influência e que isso você pode adquirir. Liderança tem a ver com relacionamentos, com confiança, né? E o que o Simeão diz, né? Para liderar é preciso servir. E para servir é preciso amar. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre o amor, né? Há aí algumas polêmicas por volta disso. Mas quando ele fala do serviço, porque o serviço vem antes do amor, né? Ele traz esse conceito da liderança servidora, dizendo que, infelizmente, muitos líderes causam mais problemas em vez de servir, Sim. né? Tem muitas pessoas que, na verdade, muitos líderes, né, que falam mais dos seus direitos como líderes e não dos seus deveres, não das suas responsabilidades, né? E que liderança servidora é aquela que elimina todos os obstáculos para que, de fato, a equipe possa produzir junto. Lembrem que quando o John encontrou o Simeão estava servindo. Estava limpando uma sanita. Né? Executivo. Altamente reconhecido, não é? Então, aqui a reflexão também fica para todos os grandes líderes de nomes sonantes que nós conhecemos no mundo todo, entre líderes que trouxeram a paz num contexto de pós-guerra, líderes que trouxeram a paz num contexto de colonização, líderes que trouxeram, que acabaram com o apartheid, que acabaram com a segregação racial, ou seja, todos os líderes que a gente vê a nível de igreja, religião, todos os líderes, nomes sonantes que nós vemos, se nós vamos aprofundar e conhecer um pouco da história, estavam a servir. Não é? É o Gandhi, é Jesus Cristo, sem trazer aqui a questão da religiosidade, Sim. mas trazendo essa imagem como líder, Sim. não é? É o Martin Luther King, é o Nelson Mandela, não é? É sobre serviço. Sobre serviço. E também quero aqui trazer um ponto que lembram que lá atrás eu falei que o Simeão pediu para todos os participantes pensarem em uma pessoa que exerce influência ou já exerceu influência na vida daqueles participantes e que admiravam? O John, que é quem retrata aqui o livro, não é? Ele apontou essa pessoa como sendo sua mãe. E o que nós mães, eu falo de nós porque eu sou mãe de 2 filhos, o que nós mães, Daiane também fazemos no exercício de liderança? Nós servimos. Por isso mesmo é que muitas vezes mães e também pais são apontados pelos filhos como exemplo de pessoas que lhes inspiram. Por quê? Porque exerceram autoridade, porque conseguiram influenciar, justamente porque passaram a vida a servir.
Você se preocupa desde a roupa, desde a comida, desde a fralda. Quando começa a esfriar, você que corre vai dar uma camisola. Quando passaram 2 horas, você que corre vai dar comida. A criança ainda nem disse que tem fome. Isso é servir. E é pelos outros. E é muitas vezes dar a camisola à criança antes de tu pôres. Por isso mesmo é que o John, antes mesmo de lhe terem dito que essas eram características de liderança, apenas características de quem exerceu influência sobre ti, ele já trouxe a mãe. O que faz uma mãe? Uma mãe serve. E aí, se vocês lembrarem, tinha o sargento naquele grupo, né? Sim. E o sargento era o do contra. E quando o Simeão começa a falar que o papel da liderança é servir, o sargento fala, mas que disparate é esse? Imagina eu com as minhas tropas, se eu começar a servir pessoas, se eu começar a fazer tudo que a minha equipe quer, tem vontade, eu vou ter um grande problema. Não, pra mim isso não funciona. Então, o que o Simeão diz pra ele, né? Servir é fazer o que as pessoas precisam. Ser escravo é fazer o que as pessoas querem. É diferente. Né? Um líder deve estar sempre muito mais preocupado com o que as pessoas precisam, com as suas necessidades, do que com as suas vontades. E para mim isso é um grande virar de chave, né? Então servir o outro não é fazer tudo o que a pessoa te pede, não é agradar a pessoa, mas é atender às suas necessidades. Sim. E muitas vezes a própria pessoa nem sabe que necessidade tem. Sim. Mas é a mesma história da criança. A criança não sabe que precisa pôr o casaco. A criança nem quer pôr o casaco, quer continuar brincando. Mas você sabe que ela precisa pôr. Sabe a hora de sair do celular, sabe a hora de desligar a TV, sabe a hora de comer, sabe que deve comer comida saudável. Exato. Você está a servir. E a mesma coisa acontece no mercado do trabalho também, a mesma coisa acontece no mundo corporativo, no mundo das organizações. Se você é líder, a sua preocupação não pode ser simplesmente com tudo que a tua equipe te traz como vontade. Deve ser sobre o que de facto as pessoas necessitam. Que habilidades precisam desenvolver? Que tarefas desafiadoras tu vais dar para desenvolver essas habilidades? Muitas vezes, quando tu estás numa posição de liderança, quem está do outro lado nem sequer pensou sobre isso. É como um casaco. Quando é a criança é o casaco. Quando é uma pessoa numa posição mais júnior e que você quer exercer autoridade, deve pensar sobre as necessidades daquela pessoa. Como é que eu vou ajudar essa pessoa a ir para o próximo nível? Se calhar aquela pessoa não tem as respostas. E tu, com muito mais maturidade, podes ter essas respostas. E às vezes essas respostas, elas não vêm de um jeito que a equipe gosta de ouvir. Sim. Muitas vezes você não vai ser bem visto, bem quisto, Sim. porque atendeu as necessidades. Sim. Porque as pessoas às vezes esperam que você atenda às vontades. Sim. Vamos de novo voltar para o exemplo de mãe, porque talvez seja mais fácil para todo mundo visualizar. Às vezes seu filho fica zangado contigo porque você obrigou a comer, porque você tirou o telefone, porque você obrigou a dormir, né? Enquanto o que ele queria era tudo o oposto, Sim. né? Mas você sabe lá no fundo que era aquilo que ele precisava. E quando ele tiver a maturidade, ele também vai reconhecer que você fez o que era bom pra ele naquele momento. E vai fazer o mesmo com os filhos. O mesmo acontece no ambiente de trabalho, né? Eu vejo muitos, e acho que num dos episódios aqui que a gente já conversou com um dos escritores moçambicanos, a gente falou disso, né? A gente vê muitos líderes com medo de tomar decisão e peitar e sustentar a sua decisão, porque fica nessa de querer agradar, né? Enquanto lá no fundo ele sabe que aquela decisão que ele tinha tomado era o que a pessoa ou a equipe precisava, mesmo que não seja o que eles queriam naquele momento, Sim. né? E é aí que você acaba por perder a sua autoridade, a sua oportunidade de desenvolver confiança e relacionamento com aquelas pessoas, porque você constrói o relacionamento não na base da confiança, Sim. né? Mas na base de algo que é muito frágil, que é simplesmente o agradar Sim. momentaneamente, né? Exatamente. Daiane, nós estamos já com uns 50 minutos, eu né? acho que a gente... de 50. Tem que fechar este capítulo. E também depois, mas ainda tem escutativa. Que eu também tinha dito que eu queria... É o último tópico deste capítulo. É o último tópico deste capítulo. Vou falar um bocadinho sobre isso, depois se calhar pode já acrescentar. Eu vou começar por contar aqui uma breve história que tem aqui no livro, que eu sei que acontece com muita gente. Eu sei que provavelmente já aconteceu em algum momento contigo que nos estás aí a assistir neste momento, que é o seguinte. Quando nós estamos num cenário em que várias pessoas devem falar, por exemplo, numa roda, que vai chegar a nossa vez de falar, nós escutamos até um determinado momento.
quando se aproxima a nossa vez de falar, nós bloqueamos, paramos de escutar, esquecemos até de onde estamos, o que acontece no ambiente e começamos a nos preocupar com o que nnós vamos falar. Né? Já aconteceu comigo. Com todo mundo. Com todo mundo. E o Simeão, até pronto, tem uma passagem aqui do livro, eu vou contar tal como foi, de forma assim muito breve. O Simeão tinha pedido para as pessoas se apresentarem logo no primeiro dia, na primeira manhã, quando eles se encontraram no mosteiro. Pediu ali para as pessoas se apresentarem, as pessoas foram se apresentando, não é? O John, que é quem relata aqui no livro, ele ouviu quem eram ali os outros colegas, mas uma colega antes dele, que era a Kim, que era a enfermeira-chefe. A enfermeira. A enfermeira-chefe, exatamente. Se apresentou, ele não ouviu absolutamente nada. Pense numa roda de apresentação. Ele foi ouvindo os outros. Quando foi uma pessoa antes dela, ele simplesmente não ouviu. Começou a pensar no que ele queria falar. E o Simeão, que é o professor, que é quem estava ali a coordenar, apercebeu-se disso. E quando passou a palavra para o John, em vez de pedir imediatamente que ele se apresentasse, pediu que ele resumisse o que a colega disse. E ele, envergonhado, teve que dizer que não ouviu nada. Obviamente, já estava ali preocupado com o que ele havia de falar. Ele tirou uma grande lição daquilo e eu acho que é importante que todos nós aproveitemos para tirar uma lição sobre isso. E o próprio Simeão conseguiu perceber no John, por causa daquele momento, por causa de outros momentos, que ele era uma pessoa com uma escuta ativa muito fraca, com muita dificuldade de ouvir, mas ouvir com atenção o que a outra pessoa está a dizer, porque ele é do tipo de pessoa que interrompe muito quando uma outra pessoa está a falar, né? E eu tenho que admitir, abrindo aqui o espaço da vulnerabilidade, que essa é uma deficiência que eu tenho também, né? No exercício de liderança e no dia a dia nas relações com as pessoas. E eu tenho trabalhado isso, obviamente já estive bem pior do que estou hoje, até para vocês verem que não é tudo perfeito, né? Somos simplesmente seres humanos, apesar de estarmos aqui a vos trazer conhecimento. Eu tenho mesmo a tendência a cortar enquanto as pessoas falam. Então é um exercício constante de lembrar sempre, peraí, eu tenho que respeitar essa pessoa. E a escutativa é sobre isso. A escutativa é sobre perceber que no exercício de liderança ou na construção de relações saudáveis, nós devemos sempre pensar como é que o outro se sente a cada vez que nós cortamos, né? Porque quando nós cortamos, nós mostramos primeiro que nós não estamos a ouvir, nós estamos a pensar sobre como é que nós já vamos responder, e muitas vezes até na defensiva. Quando nós cortamos, nós mostramos que o que nós temos para dizer é mais importante do que o outro está a dizer. Quando nós cortamos, nós também mostramos que, afinal de contas, o que tu me estás a trazer não tem assim muito interesse, né? E logo mostra falta de empatia e mostra desrespeito. Falta de respeito. Então, é um exercício. E eu aqui já abro esse campo de vulnerabilidade para vos mostrar que é algo que eu também tenho trabalhado muito, já evolui muitíssimo. Sei que ainda é uma área para trabalhar, porque assim, eu como sou muito extrovertida, eu quero sempre já falar. Mas isso é uma característica de extroversão. Para quem conhece o MBTI, sabe disso, né? Nas características de extroversão, o extrovertido pensa falando, enquanto que o introvertido primeiro pensa e depois fala, né? Tem uma característica até de personalidade. Mas, obviamente, como todas as habilidades, desenvolvem-se. São aprendidas. Quer já acrescentar alguma coisa aqui? Quero. Gostei muito de você ter trazido esse ponto. Eu também, né? A gente tem um perfil muito parecido, né? E tem uma passagem aqui do livro que tá o John e o Simeão conversando, né? Para além das aulas em grupo, muitas vezes o John e o Simeão, todos os dias, na verdade, se encontravam alguns minutos antes das aulas, né? A pedido do John, porque ele queria beber ali mais, né? Aprender mais com o Simeão. Então, logo num dos primeiros encontros, o Simeão fala para ele: John, você percebeu quantas vezes você me interrompeu durante essa conversa? Nós estamos aqui conversando e você não deixou eu terminar a minha linha de raciocínio. Inclusive, ele fala que lá no primeiro encontro, na casa de banho, também o John me interrompeu. 3 vezes. Você me interrompeu 3 vezes na casa do banho. Porque o John tava todo excited, né? Todo, meu Deus, afinal de contas, esse é o tal do Simeão dos meus sonhos. E pronto. E acabou pensando muito mais na necessidade dele, né? Em aproveitar aquele momento do que em ouvir mesmo o Simeão. E me faz lembrar, minha mãe sempre falou isso pra mim. Daiane, você já percebeu que você interrompe as pessoas? Você já percebeu que você não deixa as pessoas terminarem a sua linha de raciocínio? Porque eu sou muito acelerada. Minha cabeça tá sempre... Mas é isso, né? Eu tenho que saber frear, recuar,
para dar de fato espaço para que as pessoas falem. Então, aqui no livro, né, o que o Simeão enfatiza é que interromper as pessoas realmente é um grande sinal de desrespeito, né? Quando interrompemos alguém, a gente mostra, como a Marlena bem disse, a gente não valoriza o que a pessoa está dizendo, a gente não valoriza o tempo que a pessoa se preparou para dizer aquilo pra gente, né? E até mesmo invalida o sentimento da outra pessoa. De repente, aquela outra pessoa tá numa situação que tá nervosa, tá preocupada, tá ansiosa, quer te colocar uma situação importante e você já tá pensando no que você vai responder para ela, né? Também, obviamente, fragiliza a sua comunicação. Você, de alguma forma, não tem a comunicação eficaz, porque comunicar é sobre ouvir e falar. Sim. Não é sobre você pensar e falar. Você tem que ouvir primeiro, né? O que a outra pessoa está dizendo. E, obviamente, isso acaba por impactar um pouco o elo do próprio relacionamento e da confiança, sim, né? Então, vou ler exatamente como tá no livro, né? Que é ouvir com atenção é um dos maiores sinais de respeito que você pode dar a alguém. Quando você interrompe, você está dizendo, mesmo sem palavras, mesmo que de uma maneira implícita, que o que você tem a dizer é mais importante do que o que a outra pessoa quer dizer. Olha quão profundo é isso, né? E acho que assim a gente pode terminar o capítulo 1. Podemos. Terminamos aqui o capítulo 1 e terminamos também o nosso episódio. Exato. Né? Que já foi aqui quase 1 hora. E nós vamos continuar esse livro riquíssimo. São só 200 páginas. Eu já tinha comentado isso contigo. Este é o melhor livro sobre liderança humanizada que eu já li. E no fundo, assim, também um melhor livro sobre liderança como um todo. Né? Leve, fácil de ler. Leve, fácil de ler, com histórias já ali muito práticas, com personalidades diferentes no mesmo ambiente. Então ainda vão ter mais episódios aqui para falarmos sobre o monge e o executivo. Com certeza. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Muito obrigada por nos acompanharem e sigam as nossas redes sociais. Tchau, Até tchau. lá. Uma realização Fortis Filmes.